A paz do Senhor para adolescentes, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula deste trimestre, que tem por título Conhecendo os Meus Limites. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Eu gostaria de convidar você, que tem a nossa Bíblia devocional, a estar abrindo na página 325. Para você que não possui a nossa Bíblia devocional do Robert McChain, abre em Provérbios 6, 23, ok? Página 325. Provérbios 6, 23. Diz assim: porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Leamos novamente. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões de correção são o caminho da vida. Agora, abre a sua Bíblia na página 494, para quem não possui a nossa Bíblia, Hebreus 12, página 494. Nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 11. E eu quero convidar você a não fechar a sua Bíblia, ok? Deixa a sua Bíblia aberta, depois que nós lermos o texto. Versículo 5 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos vossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente nos parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Bom, mais uma lição se inicia. E durante todo esse trimestre nós vamos falar sobre o relacionamento que nós vamos ter com a nossa família, o relacionamento com a igreja e o relacionamento com o Senhor Deus. Família e relacionamento será o nosso tema do trimestre. E a lição de número 3, quem ainda não abriu a revista, abra por favor, vai falar um pouco mais sobre correção, vai falar um pouco mais sobre lei. Eu gosto de falar sobre lei, não sei porquê, mas nós precisamos entender de início que o assunto que nós estudaremos hoje é um assunto de suma importância. O que é suma, professora? É um assunto de máxima importância, pois nós lidamos com a correção, nós lidamos com a disciplina desde que nós nascemos. E nós vamos ter que continuar lidando com ela até morrermos. Por quê? Ora, porque nós somos pecadores, e pecadores precisam de ser instruídos, precisam de mandamentos para viver de acordo e precisam ser corrigidos quando erram. Mas, professora, como que acontece? Como que deve ser? Professora, eu fiquei curioso. Como que meu pai, como que eu devo reagir? Como que... Vamos descobrir durante o estudo dessa lição. O primeiro tópico da lição diz assim, ó, a necessidade da disciplina. Vamos ler o primeiro tópico da revista. A necessidade da disciplina.
Todo adolescente precisa ser disciplinado, isso é verdade, a fim de que se torne um adulto equilibrado. A palavra disciplina pode parecer algo assustador para muitos que desconhecem seu significado. Segundo o dicionário Michaelis, disciplina significa ensino, instrução e educação. Como podemos observar, a disciplina são leis e regras impostas por nossos superiores, seja no lar, na escola, no trabalho e etc., para que haja ordem na sociedade. Sem lei não existe ordem. Sem lei, cada um faz o que quer. Ao invés de haver uma ordem, haverá bagunça generalizada. Você já parou para pensar se os motoristas não tivessem que obedecer às leis de trânsito? Certamente o número de atropelamento e de mortes por acidente seria bem maior. Mesmo havendo um código de trânsito, muitos não respeitam e colocam em risco a própria vida e também a de outras pessoas. A necessidade de disciplina existe justamente para limitar a nossa conduta perante a sociedade. Temos liberdade de ir e vir e liberdade de expressão, mas até essa liberdade tem limite. A liberdade de ir e vir não significa que podemos entrar na casa de um desconhecido. Isso é invasão de propriedade. A liberdade de expressão não significa que podemos falar o que quiser a respeito das pessoas sem ter provas. Isso é calúnia e difamação. Na pré-adolescência, não é diferente. Temos regras em nosso lar e na escola. Nossos pais nos impõem limites para que cresçamos cidadãos de bem. As disciplinas que recebemos dos nossos pais nunca serão para nos prejudicar, muito pelo contrário. São para nos ensinar a ter educação, disciplina e responsabilidade, conforme afirma as Escrituras Sagradas em Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Portanto, não há motivo para ficar irado quando for chamado a atenção. Saiba que isso tudo é para o seu bem. Eu tenho certeza que vocês já viram uma criança fazendo pirraça, mas aquelas pirraça, e na frente dos pais, e os pais não faziam absolutamente nada. Eu tenho certeza absoluta que o pensamento de vocês é esse aqui, ó. Mas se eu fosse o pai desse menino, eu pegava ele, dava um jeito nele. Não, mas se fosse o meu filho, não ia fazer isso. Vê se pode uma coisa dessa. Uma criança dessa idade fazendo essas coisas. Que vontade de pegar esse menino. Não é esse o pensamento de vocês? Sim, é natural. É natural quando nós vermos coisas que estão erradas, comportamentos que estão errados, nós queremos colocar um limite. Nós queremos que aquele comportamento pare, que aquilo não continue. É natural do ser humano. Por isso que existem tantas regras na sociedade. Por quê? Porque desde quando Adão pecou e nós temos a inclinação de fazer o que é mal, nós temos essa tendência de fazer e só querer fazer o que é mal, nós precisamos ter a nossa natureza refreada. Então, por isso que a lei diz, ó, não mate, não furte, não faça, não pegue, não. Porque naturalmente a nossa tendência, a nossa vontade é fazer essas coisas que vão contra a santidade do Senhor e, consequentemente, fere as outras pessoas. Então, quando nós vemos uma criança fazendo pirraça, quando nós vemos um pré-adolescente desobedecendo o pai, assim, na cara dura a gente já fica muito chateado, a gente fica bravo, a gente não quer que aquilo continue, porque naturalmente nós queremos colocar limite no que está errado, ok? Pois existe um limite também que vem nos frear. Na palavra de Deus são os 10 mandamentos e vários outros princípios que o Senhor nos deu, e dentro de cada país uma lei, uma regra que rege aquela sociedade. Por exemplo, a Constituição Federal no nosso país. Tenta então imaginar uma sociedade que não tenha uma lei para frear a atitude das pessoas, que não tenha uma lei que vá corrigir as pessoas se elas errarem. Tenta imaginar, se só durante a aula a revista traz o exemplo do trânsito, a gente já imagina um caos,
Um carro vai, o outro vai, não tem sinal, não tem limite de velocidade, não tem quebra-mola, não tem nada. As pessoas fazem o que querem. Certamente teríamos acidentes atrás de acidentes. Tentem imaginar isso de forma geral. Não, aqui você pode roubar, aqui na sociedade você pode matar, aqui na sociedade você pode fazer o que você quiser, aqui não há leis. Caos seria o nome dessa sociedade, dessa cidade, desse país. Certamente. Portanto, eu quero que, através desse exemplo, dessa imaginação que vocês tiveram do que seria uma sociedade sem mandamentos, sem leis, eu quero que vocês entendam que os mandamentos do Senhor, as regras impostas por seu pai, têm por objetivo te ajudar. Que, professora? Mas a gente estava falando de uma cidade. O que meu pai me pede, o que minha mãe me pede, quer me ajudar? Sim. E nós vamos descobrir como e por quê. Quando você pensa numa criança, quando você vê a criança lá desobedecendo o pai, você fica bravo, você fica assim incomodado, mas facilmente você se esquece do comportamento daquela criança. Isso é natural. Eu já vi várias crianças, mas enfim, eu não fico me lembrando, do dia que o fulano de tal fez pirraça. Não. Mas dificilmente nós nos esquecemos das atitudes que essa criança toma quando ela cresce. Quer um exemplo? Quem é que consegue se esquecer com facilidade do que Hitler fez? Quem é que consegue se esquecer com facilidade do que Susana Hilstoff fez? Matou os pais dela. Essas coisas que as pessoas grandes fazem, essas tragédias que elas geram, é difícil esquecer, né? Mas essas pessoas grandes que fazem coisas maus, esses adultos que cometem erros terríveis, foram crianças que não foram corrigidas, crianças que não tiveram limites. Sei que na fase que você está, talvez você não consiga enxergar as coisas dessa forma que eu estou trazendo para você, mas essa é a realidade. Essas crianças não foram corrigidas e amadas por seus pais. Portanto, cresceram e cresceram sem correção. Sei que você não consegue compreender ainda, mas a partir de hoje eu creio que você irá conseguir entender a importância da disciplina. Porque tem regra na igreja, tem regra na escola, tem regra em casa, tem regra na rua. Em todo lugar que você vai, tem regra. E parece chato, eu sei. Todo lugar que você vai, na escola tem regra, não posso, não posso, não posso. Ou faça isso, faça aquilo, faça de tal forma. Mas nós precisamos entender. E com o tempo, vocês compreendam, vocês terão uma percepção correta do que é a lei do Senhor, do que é o mandamento do Senhor. Porque eles são necessários. O mandamento, a lei, a correção são necessários para mim e para você. E hoje, nessa aula, nós vamos entender como. Primeiramente, vocês precisam entender, antes de entrarmos no como, de fato, vocês precisam entender que crianças e pré-adolescentes que não são corrigidos não são tratados. É como se tivesse uma ferida aberta em todos nós durante a infância. E que se os pais não fecharem essa ferida, ela vai continuar aberta até crescer. E quanto mais a pessoa cresce, mais difícil se torna para tratar essa ferida, para fechar essa ferida. Então, aquele comportamentozinho que aquela criança tinha quando pequena se torna algo máximo quando ela se torna um adulto por falta de disciplina, por falta de correção. Então, eles se tornarão adultos e serão adultos cheios de problemas, porque o seu erro não foi tratado a tempo. As regras são necessárias e seus pais e pastores precisam ajudar você, te cobrando e te corrigindo. Mas o que você pode fazer? Não pode fazer nada? Pode fazer tudo? Vamos descobrir no tópico 2, que diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Leia comigo o tópico 2. Deus é o Criador de todas as coisas e exerce autoridade sobre a sua criação. Mas, ainda assim, Ele oferece amorosamente às suas criaturas a liberdade de escolher entre obedecer ou não aos seus mandamentos. Se você escolher obedecer ao Senhor, colherá bons frutos. Caso opte por desobedecer, colherá maus frutos.
Tudo é permitido e possível, porém, nem tudo está em concordância com os princípios de Deus. Você tem a livre escolha para fazer o que quiser ao seu alcance, mas nem todas as escolhas estão certas. Nem todas as atitudes refletem a ação do Espírito Santo. Será que as suas ações estão deixando o Espírito de Deus feliz? Cristo faria as coisas que você tem feito? É preciso pensar se essas coisas têm fortalecido a sua fé e o feito amadurecer e crescer em sabedoria. Você ainda é um pré-adolescente e não deve abandonar as coisas que fazem parte da sua idade, mas entenda que é possível se divertir sem pecar. Por isso, é importante que desde cedo você aprenda a discernir o que agrada a Deus ou não. Preste atenção nas brincadeiras. Deus não quer que ver você zombando de seus amigos ou tratando-os de forma ridícula. Preste atenção. Pense nas músicas que você tem ouvido. Que tipo de mensagem elas estão transmitindo? O mesmo deve ser observado em relação ao que você veste. Deus nos dá sabedoria para identificarmos se a nossa aparência não está transmitindo uma mensagem distorcida a respeito do que cremos. Pense nos sites que você visita. Será que eles estão edificando sua vida espiritual? Muitas vezes estamos fazendo algo que ninguém disse que é errado, mas isso pode nos levar a perder a intimidade com Deus. Não permita que um modelo de vida mundano afaste você de seus amigos e irmãos da igreja, da sua família e principalmente de Deus. Não se esqueça de pôr limite às suas atitudes. Ocupe a sua mente com as coisas espirituais. Procure aumentar em sabedoria e maturidade espiritual. Seja parecido com Jesus, lendo a palavra, orando, jejuando, ajudando e perdoando. Não gaste seu tempo com bobagens. Sua prioridade como cristão é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu já disse para vocês em algumas aulas e eu volto a repetir. Agora, na idade que vocês estão entrando, sejam bem-vindos à pré-adolescência. Vocês começam a ter um pouco mais de liberdade por conta dos seus pais. Então, eles começam a dar algumas liberdades para vocês. Alguns menos, outros mais. Mas é aberto um leque de opções que outrora era fechado. Então, na escola, os seus amigos agora são diferentes, as pessoas são diferentes, as pessoas te tratam diferente. Agora você está, participando do Congresso dos Jovens, agora você pode participar de uma gincana da escola que antes você não podia participar, agora você não é visto mais como um bebezinho. Enfim, você tem mudado e tem acontecido várias coisas. Junto com essas mudanças, vem milhares de coisas e opções que você pode fazer. Por exemplo, um pai, que quer o bem do seu filho, entende o quanto mal a tecnologia faz, não deixa uma criança pegar um telefone para ficar mexendo, ok? Mas na sua idade, o seu pai já te dá um pouco mais de liberdade, Deixa você mexer, deixa você jogar um jogo, deixa você... Enfim, é sobre essas liberdades que vocês sabem quais são que eu estou falando para vocês. E neste ponto aqui é que o diabo, ele tenta, com todas as forças dele, tragar você, ele fica ao seu redor. Professora, por quê? Porque a idade que vocês se encontram, apesar de ter muitas oportunidades, é uma idade em que o mundo tenta sufocar vocês de toda forma, tentando fazer vocês se afastarem da vontade de Deus. É nessa idade que vocês começam a tomar atitudes que serão determinantes para o resto da vida de vocês. Começam a ter bons momentos, boas lembranças, ou começam a tomar decisões que deixarão vocês tristes e feridos no futuro. Sabendo disso, o diabo tem grandes armas para tentar afastar vocês da presença do Senhor. Porque olha só, olhe para o mundo que nós vivemos hoje. Ele é um mundo jovem. Os velhos não querem ficar velhos, eles querem continuar jovens. Porque este mundo, ele proporciona todo tipo de prazer e alegria que um jovem poderia ter. Então, lá no mundo tem atrativos para a sua idade, música, festas, palavrões, comportamentos, roupas, bebidas, atitudes, danças, brincadeiras, jogos, e que, na maioria esmagadora das vezes, vão contra princípios da palavra do Senhor. E o diabo, ele quer que você se prenda a essas coisas. Ah, mãe, todo mundo vai naquela festa. Ah, pai, todo mundo está jogando esse jogo. Ou às vezes nem fala com seu pai, com a sua mãe. Já sabe que eles vão dizer não. Já fica ali fazendo as coisas lá dentro do seu coração ou fazendo escondido.
e vocês se depararam com uma realidade completamente diferente das que vocês tinham antes, porque agora vocês têm muitas oportunidades. E, com toda certeza, é natural que na mente de vocês venha o seguinte pensamento: não posso fazer nada. Todo mundo pode fazer tudo. Todo mundo vai para aquele parque. Todo mundo vai para aquela festa. Menos eu. Minha mãe nunca deixa. Meu pai nunca deixa. A professora da escola dominical, ela fala que não pode ouvir tal banda, mas todo mundo escuta. Que mal tem? E fica esses pensamentos na mente de vocês, que eu sei que vocês pensam, porque todo mundo pensa, e na mente de vocês assim, nossa, que vida chata. Eu não posso fazer nada, que chato, que chato, que chato. Vocês ficam assim, desesperados. Mas eu gostaria de falar para você que não é bem assim. Quem disse para você que você não pode fazer nada? Você pode fazer tudo. Nossa, você pode fazer tudo para adolescente, tudo. Eu consigo ver vocês agora. Eu sei que vocês estão tremendo de alegria porque pode fazer tudo. Mas você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Aí eu consigo ver vocês de novo. Sabia que estava muito bom a brincadeira, sabia que ia vir um mais aí. Com certeza viria um mais aí. Essa é a parte que vocês, não gostam de ouvir. Que nem tudo convém a vocês. À medida que vocês têm novas oportunidades de viver coisas novas, as responsabilidades de vocês aumentam também. E vocês precisam diariamente fazer escolhas. Sabendo que vocês podem fazer tudo, mas que nem tudo convém, vocês precisam fazer uma escolha. Isso mesmo. Apesar de ter muitas novas oportunidades para vocês, vocês terão que tomar decisões. Vocês terão que fazer escolhas. Sabe por quê? Seu pai, a sua mãe, o seu pastor, eu não estou com você 24 horas. Eu, seu pai, sua mãe, seu pastor, não conhecemos o que está dentro da sua mente, o que está dentro do seu coração. Nós não podemos entrar lá dentro e saber o que você está pensando ou saber o que você está fazendo quando você está longe da gente. Essa vai ser uma decisão sua, particularmente sua. E nesse momento, em todos os momentos, na verdade, as escolhas que a gente faz, elas geram consequências. Sim, você pode fazer todas as coisas. Se você quer todas essas canetas e não tem dinheiro para comprar, você pode ir lá e roubar. Pode, mas terá consequências. Não convém fazer isso. Ou, tá vendo essa pera? Você quer essa pera, quer comer essa pera, mas você não pode, né? Você deve ter alguma alergia à pera. Se você pegar a pera e comer, quem é que vai te impedir? Mas você terá consequências. Não convém você comer essa pera. Ai, professora, pera, canetinha? Olha, sim, você pode ouvir essa música, está disponível na internet. Mas convém você ouvir uma música de uma banda que não tem nada a ver com Deus, que fazem coisas completamente contrárias à vontade do Senhor, completamente contrárias à santidade, ferem a Deus o tempo todo, convém. Então, vocês precisam fazer essa leitura. Seu pai, a sua mãe, eu, pastor, não poderão tomar essa atitude por você, essa escolha por você. Terá que ser algo íntimo, de dentro de você. É importante vocês entenderem isso. Tudo que você faz é carregado de consequência. As leis do Senhor, elas não estão aqui nos 10 mandamentos, durante toda a palavra de Deus, ali porque Deus é chato. Porque Deus não sabe se divertir, porque Deus não sabe o que é bom, porque Deus não quer que eu faça nada de legal. Não é por isso. É porque Deus sabe as consequências dos nossos atos. Ele sabe o que fere a Ele e o que vai ferir as outras pessoas. Ele sabe que a pessoa que não faz o que está escrito aqui, a pessoa que desobedece o que está escrito na palavra, ela vai ferir muitas pessoas, ela vai se ferir. Ele conhece as consequências das atitudes das pessoas.
Olha, você quer namorar cedo? Você quer namorar com os 12 anos? Você pode, pode. Talvez seu pai e sua mãe nunca venham deixar, né? Eu sei. Mas aqueles pais, né, que dão a liberdade, pode, pode. Mas convém. Convém. Ficar grávida na adolescência, ter que abandonar os estudos. Convém. Ter que cuidar de uma criança, ter uma responsabilidade tão grande, convém. Vai ser benéfico para você, vai ser benéfico para a criança, vai ser... Então não convém namorar na adolescência. De forma alguma, você não está preparado intelectualmente nem fisicamente para isso. Ah, nossa professora, eu estou começando a entender. Sim, os jovens do mundo, eles estão curtindo, eles estão bebendo, eles estão fazendo e acontecendo, mas eles irão colher as consequências das escolhas que eles têm feito. Nós já estudamos um pouco mais sobre isso na aula passada. As consequências. Toda ação, ela tem uma consequência, seja boa, seja ruim. Por isso que, diariamente, nós precisamos tomar decisões. Uma certa vez, o Senhor falou com o povo de Israel desta forma: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Hoje, pré-adolescentes, Deus faz a mesma coisa. A cada amanhecer está diante de você escolher a bênção ou a maldição, a desobediência ou a obediência. Você precisa pedir ao Espírito Santo do Senhor para te ajudar. Você precisa fazer essa leitura. O que eu estou fazendo honra ou não honra a Deus? Agrada ou desagrada a Deus? Ah, mas minha mãe nem vai saber, mas Deus conhece, Deus sabe. E as consequências dessa minha atitude? Assim, vocês ajudarão muito os seus pais, vocês estarão obedecendo à lei de Deus. Não precisará deles corrigir vocês. Está aqui o limite, está aqui o mandamento. É só obedecer. Professora, eu acho que eu entendi. A verdadeira felicidade, professora, está em uma vida com Deus. O mundo, ele tem muitas bandejas, o mundo, ele tem muitas oportunidades. O mundo tem muitas e muitas e muitas atitudes e coisas para fazer, mas que o final delas é tristeza, é morte, é dor. Mas com Cristo, não. Nós que estamos em Cristo temos uma felicidade que não acaba. E não é porque nós estamos em Cristo que nós não fazemos coisas divertidas. Nós fazemos muitas e muitas coisas divertidas. Ser um pré-adolescente que serve a Deus, ser um pré-adolescente cristão, não quer dizer que você será triste, infeliz. Quer dizer que você fará todas as coisas com paz e com segurança, para a glória de Deus. E para que vocês compreendam isso de uma forma melhor, eu quero dar um exemplo para vocês. Pensa num trem. Vamos chamar esse trem de Decápolis. Decápolis, ele sempre viveu no trilho, né? Ele tinha um caminho, vivia num trilho, né? Decápolis, ele não podia ir para a esquerda ou para a direita quando ele quisesse, se bem ele entendesse. Ele tinha um princípio para seguir, ele tinha um caminho a seguir. E Decápolis, lá no seu caminho, começou a pensar: nossa, eu não queria ficar nesse trilho. Eu sou preso. Eu sou preso aqui nesse trilho, eu não posso ir para a esquerda se eu quiser, não posso ir para a direita se eu quiser, eu estou preso. Decápolis começou a ficar triste por causa disso. Decápolis começou a andar mais devagar. Decápolis não queria ficar no trilho. O trilho pré-adolescente é fazer os mandamentos do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, fazer a vontade de Deus. Ok? E Decápolis é você, tá bom? Um certo dia, Decápolis se encontrou com uma pessoa que mexia na ferrovia. E ele falou: eu não quero viver mais no trilho, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, me tira daqui, abre o trilho, deixa eu sair. Então a pessoa que mexia na ferrovia, fazia manutenção, falou: você quer ser livre? Quero. Fora do trilho? Quero sim. Então ele abriu a ferrovia, falou:
Pode ir, Decápolis. Pode ir. Então, Decápolis saiu do trilho. E o trilho foi fechado. Escreve aqui embaixo. Você acha que Decápolis conseguiu ser livre? Você acha que Decápolis conseguiu ir para onde ele queria? Você acha que Decápolis conseguiu ser feliz? Escreve aí nos comentários. A resposta é não. O que fazia Decápolis andar, o que fazia Decápolis viver era o trilho. Mas Decápolis saiu. E sem trilho, Decápolis não tinha como andar. Pré-adolescente, a palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos guiar, para nos fazer ir longe. Ela que nos dá liberdade para ir. Fora da palavra de Deus, seremos como um trem sem trilho. Ficaremos parados, não teremos liberdade alguma. Olha, esse é um momento de decisão. Escolher não viver como o mundo, e sim para a glória de Deus. E é uma decisão que você precisa tomar diariamente. Não apenas seus pais, mas você precisa colocar limites em suas atitudes, para que você seja abençoado. Mas, e se você errar? Você será corrigido? Por quê? Por quem? Este é o próximo tópico. Tópico 3, Deus corrige aquele que ama. Quando um pai ordena ao filho fazer determinada tarefa e o filho não faz, o que acontece? O pai castiga o filho. E esse castigo não é nenhuma vingança, e sim uma maneira de disciplinar seu filho para que este aprenda a obedecer seus pais e autoridades. O autor da carta aos Hebreus escreve que o Senhor corrige e castiga os seus filhos, a quem tanto ama. A princípio parece difícil aceitar o fato de ser castigado. Sabe por quê? Porque no nosso vocabulário nós vimos a palavra correção como algo duro, como algo que é imposto, como algo que não é bom. Mas correção não significa vingança, não é esse o sentido da palavra. Em hebraico, vai aparecer aí na tela, iazar, ou às vezes também chamado de musar, que significa correção que contribui para a educação. Toda vez que é falado essa palavra, iazar ou musar, que significa correção que contribui para a educação, ok? Eu sei que quando vocês fazem alguma coisa que é errado, é natural que o pai ou a mãe vá corrigir. Na nossa aula que nós tivemos no Zoom, nós falamos um pouco sobre isso. Eu contei de algumas vezes que minha avó brigou comigo, me corrigiu. Vocês contaram também algumas atitudes que vocês tomaram, que levou à correção. E o que me alegra é ver que, naquele momento, quando eu era corrigida e tal, gente, eu não gostava. Falava, eu vou falar com a minha mãe, eu vou embora de casa. Ai, fazia um drama. E não era legal pra mim, era triste pra mim, né? Ou eu sentia culpa, ficava com vergonha, pedia perdão. Mas hoje eu estou extremamente grata, minha avó, minha mãe, que cuidaram de mim, que me corrigiram na palavra do Senhor, que corrigiram as minhas atitudes. A palavra de Deus diz que a correção de imediato, ela gera tristeza, mas é uma tristeza que vai gerar alegria. E diz ainda mais, o Senhor corrige a quem ama. Isso é precioso. Pré-adolescente, se você errar, se você pecar, sim, você será corrigido. Porque se você não for corrigido, você não irá crescer. Você não irá evoluir, você não vai se tornar um adulto maduro, um adulto sábio. Professora, mas Deus vai me corrigir? Deus vai se vingar de mim? Não, nada disso. A correção do Senhor é para que você cresça, é para que você amadureça. Deus não pode deixar você tomar as atitudes que você tem tomado e não fazer absolutamente nada para que você mude. Não é assim que funciona no reino de Deus. Ele irá corrigir, porque Ele tem um mandamento e você precisa obedecê-lo. É isso que as pessoas se esquecem muitas vezes quando vivem uma vida de pecado e falam, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, e se esquecem das consequências, se esquecem da correção do Senhor. Não é natural um pai corrigir um filho?
É natural que o Senhor Deus nos corrija também. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos a Jesus que nos perdoou, que nos comprou. Nós temos a Jesus que leva as nossas orações até o Pai e nós podemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, você, pré-adolescente que tem errado, não tem sido obediente aos mandamentos do Senhor, não tem sido obediente aos seus pais, nessa manhã, por causa do Senhor Jesus, você pode pedir perdão ao Senhor Deus. Professora, mas eu tenho visto, professora, que, poxa, isso não está dando certo, professora, isso aqui está errado, tal. Professora, o que eu preciso fazer? Você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão ao Senhor. E Ele vai tratar com você de forma individual. Ele trata cada um de forma individual. E se você se arrepender e mudar as suas atitudes, você irá crescer. Essa ferida que está aberta será fechada, mas você precisa ser corrigido. Você precisa ser corrigido. E essa correção que o Senhor nos dá não é porque Ele é um Deus mau, mas sim porque Ele nos ama. Um pai que não corrige o seu filho não ama o seu filho. E o Senhor demonstra o seu amor por nós quando nos corrige dos nossos muitos erros e dos nossos muitos pecados. Eu sei que quando você erra, quando você peca, você se entristece. E glória a Deus por essa tristeza, que no fim será causa de muitas e muitas alegrias. Leia comigo o versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Glória a Deus. Bom, vocês, como pré-adolescentes, têm duas atitudes que vocês podem tomar. Então, eu quero fazer uma dinâmica com vocês, coisa rápida aqui no comentário, ok? Aqui nos comentários. A primeira pergunta é: um rei que desobedeceu ao Senhor e foi corrigido pelo Senhor. Escreve aí. Deus foi lá, falou com ele duramente e ele não mudou. Escreve aí. Vou dar uma dica, foi o primeiro rei de Israel, ok? Cometeu erros gravíssimos, Deus ficou extremamente chateado, ficou muito bravo porque ele desobedeceu. Se você falou Saul, parabéns, tava fácil, hein? Saul, ele tomou atitudes erradas e ele foi corrigido pelo Senhor. Deus falou, Saul, você está errado. Mas Saul, ele não se arrependeu, ok? Continuou nos seus muitos erros. Agora eu quero que você me fale outro rei de Israel que fez coisas desastrosas, mas na palavra de Deus ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quem foi? Escreve aí nos comentários. Bom, se você respondeu Davi, parabéns, você acertou. Olha, Davi cometeu tantos erros quanto Saul, sabia? Alguns podem dizer que os erros dele foram até maiores do que o de Saul. Mas, professora, então qual é a diferença entre Saul e Davi, professora? Se eles fizeram coisas ruins, por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, então? Lembra que eu falei que Deus corrigiu Saul e Saul não se arrependeu? Não se humilhou? Pois bem, quando Davi foi corrigido pelo Senhor, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele aceitou a correção do Senhor. O Senhor enviou um castigo a Israel. E Davi, ele falou, eu prefiro o castigo do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ama. Se arrependa hoje. Se você tem cometido algum erro, se você tem ido contra a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Hoje, pré-adolescente, não deixe para amanhã. Amém? Bom, agora eu quero convidar vocês a estarem fazendo suas ofertas. Os dados bancários da igreja irão aparecer aqui embaixo. Professora, eu não tenho dinheiro, eu tenho 10 centavos. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe você, que o Senhor faça multiplicar em nome de Jesus. Amém? Dê um like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos,
Deixe um comentário aqui embaixo para que esse vídeo, o YouTube entenda que ele é relevante e leve para mais pessoas, amém? Ore comigo aí na sua casa. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por este dia, Senhor Deus. Obrigada por esta aula maravilhosa, Senhor Jesus. Eu peço que ela venha falar aos corações deles, transformar a vida deles, Senhor Deus. Eu peço que em tudo, Pai, o seu nome seja glorificado. Deus, eu peço que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a vida desses ofertantes, Senhor Deus, fazendo prosperar, ó Deus. Ó Pai, que nunca venha faltar o alimento, Deus, a refeição, ó Pai, a provisão para os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém.